Diga comigo, Deus é bom. Queridos, nós temos alguns recados, mas eles são muito rápidos, né? Nós temos o próximo domingo, nós vamos começar uma série especial. Domingo agora é Santa Ceia já? Sim ou não? É o primeiro domingo do mês? Então nós já vamos começar na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, né? Que nós nos chamamos de Santa Ceia. Da ceia, nós vamos começar uma nova série de mensagens que Deus tem colocado no meu coração. Diga assim comigo, guiados pela presença. Nós vamos começar essa série chamada Guiados pela Presença, que nós vamos caminhar dentro da vida de Moisés. Nós vamos alcançar alguns pontos importantes da vida de Moisés, e que eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma direção muito clara daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Olha, eu acredito que nós vamos fazer 4 domingos. Serão 4 domingos que nós vamos falar sobre esse tema, guiados pela presença. E olha, eu vou dizer para você, vai ser transformador. Se você conseguir ouvir aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus, a mensagem de domingo, para você ter uma ideia, já está pronta, de tanto que Deus tem falado ao meu coração, né? Agora o que vem para frente aqui, Deus vai acrescentando, e eu sei que Deus vai falar muito forte com a gente. Domingo eu conto com vocês às 10 da manhã e às 19 horas. Você pode escolher um culto, mas eu queria convidar você, irmão. Nós precisamos ser uma igreja missional. Nós precisamos ser uma igreja que tem uma missão. Nós não podemos nos contentar em ser frequentadores de culto. Eu só vou no culto e está tudo bem. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a ausência de muitos voluntários que só vêm na escala, e nós vamos trabalhar isso também. Se só vem na escala, não precisa mais servir. Então a gente precisa pensar que a gente não está aqui para frequentar culto. Nós estamos aqui porque somos uma comunidade espiritual, e essa comunidade espiritual gera filhos. Convida um amigo para estar aqui domingo. Convida alguém da sua... É impossível que a gente não tenha alguém do nosso lado. Eu estou me despedindo do meu trabalho depois de 7 anos, e a coisa que eu mais fiz na despedida agora, segunda-feira, foi convidar eles. Olha, eu não vou estar mais aqui, mas eu sempre convido vocês, e eu vou convidar de novo. Vão me visitar lá na igreja. E alguns já prometeram estar aqui, alguns já vêm aqui. Então, a gente precisa entender que nós não fomos chamados só para sentar numa cadeira. Nós somos chamados para ganhar almas. Você conhece um amigo, uma amiga que precisa de Jesus? Quem conhece? Quem conhece? Então, ora por ela essa semana. E quando chegar na sexta-feira, você vai ligar para ela, vai fazer um convite. Você que está online conosco, faça a mesma coisa. Nós fomos chamados para ganhar almas, e nós vamos ganhar muitas almas em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Está aberto o curso Lidere, formação para líderes e futuros pastores. Não é necessariamente, alguém falou para mim, pastor, então se eu fizer o curso com o senhor, as 3 etapas, eu vou ser um pastor? Não. Para ser pastor tem outras regras, né? Além do Lidere, né? Principalmente para ser pastor na igreja agora, nesse novo formato, tem que ter 3 anos de bacharel. Vai ter que ser bacharel em teologia, para depois fazer, vai ter que estar 3 anos caminhando ao meu lado e 3 anos fazendo o curso, para depois ver se o conselho vai aprovar o seu pastorado ou não. Não é só vir frequentar a liderança, mas vai ser um processo importante para que aqueles que querem ser pastor um dia, né? Então, mas eu quero ser líder, pastor, eu quero aprender sobre liderança, eu quero só aplicar na minha empresa, eu só quero aplicar. Venha, queridos, vai ser uma bênção, tá? Faça parte desse time que começa agora, dia 5 de maio. 5 de maio, pastor? É isso mesmo, 5 de maio. Faça a sua inscrição com a pastora Raquel. Vai ser um tempo poderoso em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Mês de maio também vai ser especial nas nossas quartas-feiras. Vamos falar sobre os profetas, e nós vamos convidar pessoas incríveis, amigos nossos que vão estar aqui. Eu creio que maio vai ser um mês poderoso. Então comece a se preparar para que todo mês de maio, toda quarta do mês de maio, você esteja presente em nome de Jesus. Abre comigo em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Se você não leu a Bíblia essa semana, agora você vai ler. Está preparado ou não? Quem está preparado aí? Eu acho que você não está, não. Você está muito devagar, senhor. Hoje nós vamos ler bastante. Nós vamos ler o capítulo inteiro do capítulo 11. Amém? Papel e caneta na mão, porque nós vamos ler um texto, nós vamos ler bastante. Um texto que Deus falou muito forte comigo. Eu não ia pregar sobre ele. Confesso para vocês que coloquei no meu coração não pregar sobre nenhum rei muito conhecido, nem tanto Davi como Saul, nenhum rei conhecido. Mas como hoje é o último culto,
última quarta que nós vamos falar sobre os reis de Israel, eu decidi falar sobre Davi. E o que eu decidi falar sobre Davi não é sobre o homem segundo o coração de Deus, nem sobre o homem que derrubou um gigante, nem sobre um homem que foi esquecido pelo próprio pai. Quando junta a família, esquecem de Davi ou se lembram de Davi, fazem questão, Marquinhos, de nem chamá-lo para a mesa. Só vão chamar Davi depois, porque Samuel vai dizer, não é nenhum deles, tem que ter mais um. Não estou falando de Davi, o herói de guerra, um homem que confrontou de alguma forma, não diretamente, e muito menos foi contra, mas o seu levantar trouxe uma crise na vida de Saul, mas mesmo assim, Davi nunca tocou no ungido do Senhor. Não estou falando de Davi, das suas partes boas. Eu decidi hoje falar de Davi, mas quero trazer um episódio de Davi. Talvez se o próprio Davi estivesse aqui, ele fala, você não vai falar isso da minha vida, não. Tira essa folha aí, esquece essa história. Eu não vou falar do Davi, o herói de guerra, o homem que tinha tanto sangue na mão, que não pôde construir o templo. O homem segundo o coração de Deus. Não vou falar disso. Eu vou falar de um episódio da vida de Davi que vai nos ensinar. O tema está aí, eu não sei se foi feito a arte, mas o tema é perigosamente confortável. O tema está aí? Perigosamente confortável. E eu quero, através desse tema, trabalhar hoje com vocês a vida de Davi. Olha que diz o texto, nós vamos ler bastante, então nós vamos ler com calma e nós vamos procurar entender o texto. Diz assim, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, mais ou menos entre março, abril, alguns falam no início de primavera, alguma coisa assim, do calendário judaico. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram, Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxesse e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe, dizendo, envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa beber, comer, dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução, coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo.
Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto com muitos outros soldados israelitas. A tragédia só aumenta. Se o plano era matar Urias, mas agora por causa de Urias, outros também morreram. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte por que as tropas se aproximaram tanto da cidade. Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquiste a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-lo para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas eu quero que você leia e guarde esse final. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, trabalha em nossos corações, derrama da sua presença, enche o nosso espírito com a sua voz, com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu acredito que ao ler a história você já entendeu. Você já entendeu que um rei, um dos maiores reis de Israel, acabou de cair em pecado. E não apenas cai no pecado, como mergulha no pecado. Se você olhar o processo, é o processo normal da vida de qualquer um. Primeiro você olha, segundo você se entrega, terceiro você peca, por quarto você busca uma tentativa de se justificar, ou ao menos de esconder. Esse processo aconteceu e acontece com todos nós. Todos nós, no meio do caminho, passamos por momentos como esses. Não, lógico, não estou dizendo como esses Davi, mas momentos que esse processo acontece. Aqui está um grande rei de Israel. Esse homem, que hoje, na história, devia ter mais ou menos 50 anos já, Davi, começou a reinar aos 30. Davi passou da primeira unção até a terceira unção por mais ou menos 15 anos. Ele foi ungido aos 15 anos de idade e se transformou, foi ungido rei de Israel aos 30 anos. Então possivelmente aqui ele já tem 20 anos de reinado. 20 anos de muita vitória. Logicamente que eu não tenho os números exatos, mas 20 anos possíveis, 20 anos de muita vitória. Davi foi um homem tão poderoso que 2 Samuel capítulo 8 verso 6, põe para mim por favor, 2 Samuel capítulo 8 verso 6, olha o que diz o texto. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Presta atenção agora, o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Era um grande herói, era um guerreiro poderoso. Davi não é somente um herói de guerra, um rei humano. É através da descendência de Davi que nasce Jesus. Mateus capítulo 1 verso 1, põe para mim por favor. Mateus 1:1. Olha o que diz Mateus 1:1. É a versão NAA, tá bom? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu nem vou continuar lendo o capítulo 1, porque no capítulo 1, na genealogia, vai aparecer o nome de uma mulher. Aliás, vai aparecer o nome de algumas mulheres, mas uma delas é Betseba. Sim, a mulher que em adultério, que aliás adulterou com Davi. Morre a criança, mas através dela nasce Salomão. E a continuidade do reinado acontece.
Nós estamos falando de um rei muito poderoso, que através dele vem Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Você já sabe da história. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas como a Bíblia é linda, ela não faz questão de esconder os problemas dos heróis. Como a Bíblia é poderosa, ela não faz questão de esconder as lutas e as quedas dos homens que hoje admiramos. Se alguém olhar para nós e falar assim: você tem o coração de Davi, eu vou ficar super feliz. É um coração de adorador. Porque Davi foi a primeira ação de Davi, quando ele assume o reino de Israel, na sua totalidade, não só de Judá. A primeira ação de Davi é trazer a arca de volta, a presença de volta. É Davi que institui adoração 24/7. Música 24/7, o tempo todo, adoração, louvor. Até então, presta atenção, até então a arca ficava dentro do tabernáculo. No Santo dos Santos só entrava o sacerdote uma vez por ano. E para carregar, somente os coatitas podiam carregar, da tribo de Levi. Nenhuma outra tribo podia levar. Aliás, perdão, não era todo mundo da tribo de Levi que podia carregar, para você ter uma ideia. Mas é Davi que estabelece a adoração. E quando ele traz a arca, ele coloca numa tenda onde todo mundo pode ver a arca. Já era uma expressão do que seria adoração na graça. Tanto é que no livro de Atos, a questão é: vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, não a tenda de Moisés, nem o tabernáculo de Moisés. Nós estamos falando de um homem incrível, mas que tem uma marca na sua história. E a Bíblia não fez questão nenhuma de esconder. Porque grandes homens têm marcas nas suas histórias. Davi, ele cai, mas se levanta. É através do seu levantar que ele escreve o Salmo 51, porque ele tinha acabado de ser corrigido por Natã, e ele diz: Senhor, eu entendi, mas a minha oração, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me afaste de mim a sua presença. Ao contrário de Salomão, que o final da sua vida é terrível. A Bíblia não esconde a vida desse homem, nem suas quedas, nem os seus momentos difíceis. Mas aqui eu vou aprender algumas lições de viver perigosamente confortável. E o texto que eu fiz questão de ler todo aponta 4 pontos importantes sobre o perigo de viver confortável. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês está quase tudo está no capítulo 11, verso 1. Mas olha o que diz o texto: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas, mas Davi não foi. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você hoje é cuidado. Quero que você repita comigo, diga assim: cuidado para não tirar o pé do acelerador antes do tempo. Davi tinha que estar onde? Na guerra. Decidiu ficar no palácio. A queda de Davi começa quando ele é negligente com a sua responsabilidade, quando ele devia estar fazendo o que ele foi chamado para fazer, quando ele devia estar exercendo o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não era tempo de ficar no palácio, era tempo de guerra. E na guerra era para o líder estar na frente. Era o rei que comandava, que dava os comandos, as estratégias. Então Davi decidiu tirar o pé. Quem sabe, eu já sou um guerreiro poderoso, já venci muita coisa. Então ele decide simplesmente não ir para a batalha. E quando nós decidimos não ir para a batalha, quando nós deveríamos estar na batalha, começamos a queda.
Eu tenho visto nos últimos dias as pessoas tratarem a igreja apenas como um hospital. E eu gosto de pensar, você não precisa pensar como eu, mas gosto de tratar a igreja como uma base militar. Nessa base militar tem treinamento, tem capacitação, tem também hospedaria? Tem. Porque no meio da jornada alguém se machuca na guerra. No meio da jornada cristã, algum momento eu vou ser ferido e eu preciso ser tratado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A sensação que eu tenho é que está todo mundo indo para a hospedaria para fugir da guerra. O grande sentido de uma base militar, temos aqui pessoas e eu estou estendendo isso para a guerra, por exemplo. O grande sentido não é ir para ficar numa hospedaria, ela é passageira. O grande sentido da base militar é ir, se capacitar e ser enviado para uma missão. Até a própria base militar só é um lugar temporário, porque de fato a nossa missão não é na base, a nossa missão é lá fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus, deixa eu ver. Mas o que eu estou prestando atenção? Eu estou prestando atenção nos últimos dias que as igrejas passaram a ser só uma hospedaria. Não envia ninguém, ninguém vai para a missão. Eu tenho uma sensação que as igrejas, para poder superlotar os seus cultos, ficam, imagine na base militar, Marquinhos, imagine, o médico na porta da hospedaria dizendo assim para o exército: pessoal, venham para a minha hospedaria, venham, aqui tem cuidado, aqui tem não sei o que. E o pessoal dizendo: quer saber, eu vou para a hospedaria, venham aqui que nós vamos dar um remédio bom para você, vamos cuidar de você. Eu tenho a sensação que as igrejas estão fazendo isso hoje. Você foi machucado na tua igreja, vem para a minha. Você não sei o que, vem para a minha. Só que a gente traz para a hospedaria e não manda para a missão. Aí vamos ficar com um monte de crente que nem doente está mais, mas que está confortável dentro de uma hospedaria, mas deveria estar lá fora pregando o evangelho. Quem está comigo? Deixa eu ver. É uma crítica até nós. Eu vou para a igreja porque eu estou mal. Não, vem para a igreja, vem para a hospedaria. Mas nós vamos passar você na hospedaria, vamos tratar você, logo após vamos botar a farda em você e vai dizer: vai para a missão. Não, eu quero morar na hospedaria. Então você está no lugar errado. Você não tem que ficar numa base militar, você tem que se internar. Aqui é uma base militar, nós estamos treinando pessoas que vão para a guerra lá fora, gente que vai ganhar almas lá fora. E qual que é o sentido principal de uma missão? Resgate. Resgatar. Deus nos chamou para uma missão, mas está tão confortável ficar na hospedaria que eu não quero ir para a missão. Davi devia ir para o campo de batalha. Ele é líder, ele é rei. Líder não escolhe missão. Líder não escolhe momento de ir, ele vai porque precisa. Você acha que toda vez, logicamente que eu tenho os meus nãos, eu tenho uma primeira missão importante da minha vida, que é pastorear minha família também. Mas quantas vezes, a pastora sabe disso, nós com a mala no carro, tivemos que esperar um pouquinho a viagem, porque tinha que atender o irmão, alguém que tinha acabado de perder um ente querido, que eu tinha que correr para uma UTI, porque alguém tinha acabado de tentar tirar a própria vida, e a família estava lá desesperada. Dá um tempinho, uma hora, atrasa a viagem um pouquinho, eu tenho uma missão, eu preciso ir. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, toda a missão, como líder, como pastor. Tem hora que a gente vai dizer não, principalmente para preservar a própria vida. Mas a gente não pode fugir do campo de batalha toda hora. Hoje nós gostamos de ficar na hospedaria. Davi decidiu ficar no palácio, mas era para ele estar na
guerra. Qual é o nosso erro? Não conseguir entender as estações e os tempos. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler lá, Eclesiastes 3:1. Vamos lá? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então tudo tem o tempo. Acabou. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vai começar uma série de coisas. Mas preste atenção no verso 8, por favor, põe o verso 8. Tempo de amar e tempo de guerra e tempo de... A gente só quer tempo de paz. Guerra ninguém quer. Não quer acordar de madrugada para orar pelo seu marido. Não quer exercer o seu ministério. Não quer enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Porque ficou confortável. Só que tem um problema, o tempo é exigente demais. Se você errar o time, você vai se lascar mesmo, literalmente. Sabe por que a gente vai acabar se atrapalhando tudo? Porque o tempo da guerra vai cobrar a nossa instabilidade. Para Davi era tempo de ir para a guerra, ele não foi. Decidiu descansar quando ele tinha que ir para a batalha. Decidiu repousar quando ele deveria enfrentar os seus inimigos. Segundo ponto. Cuidado com a tentação de achar que você já fez, o que você já fez é suficiente. O que nós lemos no capítulo 8, verso 6? Tudo que é guerra, Davi venceu, sim ou não? Sim ou não? Imagine a cabeça de Davi, quer saber? Eu já fiz tanta coisa, cara. Já é suficiente, vou dar um tempo. Irmão, o que eu vi de gente perdendo tudo, porque decidiu dar um tempo. Cuidado, irmão. Quer saber? 10 anos pastoreando essa igreja, eu vou tirar a mão um pouquinho. Já fiz demais. Perdi as contas de tanto serviço que eu já fiz. Davi olha para tudo e diz: eu já venci demais. Eu já venci muitas batalhas. Vou deixar para o outro um pouquinho. Não, tem batalhas que é sua. Independente do que você fez até aqui, você precisa batalhar hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado com a tentação de achar que você já fez, tá bom, eu já tenho um nome, eu já tenho... O inimigo do amanhã pode ser o sucesso do hoje. O inimigo do seu amanhã pode ser o sucesso do hoje. Davi dá uma olhada e diz: quer saber, não preciso mais batalhar, vou dar um tempo, vou mandar outros no meu lugar. E aí eu vou para o terceiro ponto, diga comigo, 3. Cuidado ao terceirizar aquilo que você precisa fazer. O que Davi faz? Manda Joabe quando ele deveria ir. Muitos de nós estamos terceirizando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Esse tipo de atitude tem levado muita gente à queda. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca, não vem no culto, não assume suas responsabilidades, o tempo todo terceirizando funções, coisas que Deus pediu para você fazer, não é para Joabe fazer. Não terceirize aquilo que você precisa fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O pastor não me visitou. Os irmãos da igreja não lembrou de mim. A igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Você percebeu que tudo é problema de terceiro, nada é responsabilidade nossa. Eu não estou bem por causa do fulano, eu não estou bem por causa do ciclano. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas só vão ter acesso na minha vida que eu permito que ela tenha. Se eu não permitir que elas tenham acesso à minha vida, elas não vão ter. Porque a minha vida é responsabilidade minha. Eu sou o gestor dela. Se eu decidir terceirizar tudo,
prosperar. O que Davi faz? Vai Joabe no meu lugar. Não, mas quem que era para estar na linha de frente? Davi. Não era Joabe. Cuidado ao terceirizar tudo. Quarto, olha o que diz o finalzinho do verso 1. E Davi ficou em Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta, olhe bem para mim. Qual é o melhor lugar para ficar? No palácio ou na guerra? Responde, por favor, meu irmão. Qual é o lugar mais confortável para ficar? No palácio em Jerusalém ou na guerra? Davi disse, quer saber? Eu já lutei tantas batalhas, agora eu vou escolher o conforto. Não vou batalhar. Cuidado em buscar apenas o lugar de conforto. Cuidado. O tempo todo fugindo, evitando o desconforto, as crises, sempre procurando um lugar confortável. Muitos de nós somos fracos porque estamos num lugar que não exige o nosso crescimento, que não exige o nosso rompimento. Davi estava vivendo perigosamente confortável. Aí você olha para mim, pastor, pelo amor de Deus, eu amo conforto, eu também, irmão. Quem aqui já foi para um hotel bom, um hotel bom mesmo? Quem já foi? Uma delícia, gente. É um conforto, sim ou não? Quem me dera a vida fosse só conforto. O problema é que o conforto não forja pessoas. É no deserto que nós somos forjados. A gente corre do deserto, a gente corre das provações, mas é justamente esses momentos que nos forjam. O conforto não forja, gente. A queda de Davi começa quando ele decide ficar no conforto e não na guerra. Sabe o que eu percebo nos últimos dias? Presta atenção. Diga essa palavra comigo. Diga inevitável. Repita comigo. Inevitável. Mais uma vez. O que é inevitável? É aquilo que é. Não tem jeito. Você vai conseguir mudar isso? Vai, sim ou não? Não. Você tem poder para mudar essas coisas? Não. Então é inevitável. Olha o que nós estamos tentando fazer. Abaixa só um pouquinho. Nós estamos tentando proteger, ou se proteger, ou proteger os nossos do inevitável. É loucura, gente. Se é inevitável, eu vou passar, meus filhos vão passar, minha esposa vai passar, minha igreja vai passar. É inevitável. Eu não protejo as pessoas do que é inevitável. Porque se eu proteger as pessoas do inevitável, quando elas passarem por isso, elas vão. O inevitável eu não protejo, eu me preparo. Você entendeu que proteger o seu filho para passar pelo inevitável é um problema? Não adianta colocar o filho numa bolha, porque ele vai passar por algumas coisas que todo mundo passa. Então eu não protejo, eu os preparo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você ficou sério agora? Dá um sorriso para alguém do lado, diga, vai dar tudo certo. O pastor só está colocando medo na gente. Ei, o que Davi está fazendo? Escolheu o conforto. Escolheu se proteger, descansar, quando devia estar na batalha. Só que ele está correndo perigo no conforto. Ficar em Jerusalém pode ser confortável, mas é muito perigoso. Olha o que eu vou dizer agora, e que loucura eu vou dizer agora. Eu amo filme de guerra. Descobri uma série nova, estou me acabando nela. Minha esposa está até brava comigo já. Eu amo filme de guerra. Mas olha o que eu vou dizer. Às vezes, o lugar mais seguro na sua vida
não é no conforto, é na... Aí você fala, não, pastor, não é possível. É assim. Mas por que é o lugar mais seguro? Porque Deus te mandou para lá. E a segurança não é o lugar que você está, é quem te chamou para a missão, é quem te enviou para aquele lugar. Deus não pediu para você ficar deitado em Jerusalém enquanto os outros batalham. Deus não pediu para você sentar no banco, dar um tempinho, enquanto tem um monte de gente servindo, pagando o preço. Deus não te pediu para você ficar afastado. Quem sabe um dia eu volto, enquanto tem um monte de gente indo para o campo de batalha, enquanto nessa cidade hoje está morrendo um monte de gente sem Jesus. Deus não pediu para você ficar no conforto, enquanto está acontecendo uma batalha terrível, espiritual nessa cidade. Temos uma missão e precisamos nos levantar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Davi está vivendo perigosamente confortável, porque não está no lugar que Deus chamou para estar, não está assumindo a responsabilidade que Deus está chamando eu e você. Mas o verso 2 vai trazer mais uma lição. Vai comigo para o verso 2. Quem está comigo aí, está lendo comigo? Edinho está lá firme e forte comigo, né, Edinho? Logo volta seu telão, Edinho. Uma tarde, Davi se levantou. Presta atenção, Davi não vai para a guerra, manda outro no lugar. Sim ou não? Começa a pensar, eu já venci demais, agora está na hora do outro. E Davi escolhe o conforto. Agora então Davi vai se levantar do seu leito e andava passeando no terraço. Diga comigo, terraço. Era habitual as casas ter terraço. A tradição judaica vai dizer que as casas, tanto é que aquela casa do menino, que coloca o menino, né, à frente de Jesus, porque a casa estava lotada, ele sobe por um terraço, possivelmente. É no terraço que Pedro ora, e a glória de Deus enche a vida de Pedro, que ele vê aquele lençol, aqueles animais que eram impuros, e agora Deus está dizendo, pode comer. Que ele tem um encontro sobrenatural com Deus, é no terraço. Mas Davi está no terraço do palácio. Alguns comentaristas vão dizer que esse terraço devia ter entre 10 a 15 metros de altura, mais ou menos. Nós precisamos lembrar que o palácio é o lugar mais alto, praticamente, de todo o povoado. Todo mundo tem um terraço, provavelmente, sim. Mas qual que é o terraço mais alto? Do palácio. Ele está andando no terraço. Esse terraço aponta para nós as posições de liderança, as posições altas, os lugares altos nas hierarquias que nós chamamos. Gente que Deus decidiu exaltar, gente que Deus decidiu colocar num lugar um pouco mais alto. Existe isso? Lógico que existe. Não faz essa pessoa ser melhor do que ninguém. Aliás, ao contrário, traz a essa pessoa um senso, um dever de liderança e de servir muito maior do que os demais. O problema é que agora Davi está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta, porque ele é rei. E quando nós chegamos em algumas posições, nós temos que aprender a vigiar, porque de repente, se nós não vigiarmos, nós começamos a usar uma posição de servir para manipulação. O terraço pode ser um lugar de avivamento, de liderança saudável, mas também, se não for vigiado, pode ser o lugar da nossa queda. Quanto mais alto, menos amigos, mais poder, menos conselheiros. Mas olha o que vai acontecer no texto. Passando pelo terraço do palácio real, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. E aqui me pega, porque às vezes Deus, obrigado Edinho, às vezes Deus nos coloca em lugares altos, não para manipulação, mas para servir, para intercessão. E é nesse momento que um homem que já começou a sua queda, saindo do seu lugar de responsabilidade, é nesse momento que ele começa a consumar
a sua queda. É nesse momento que Urias vai dar uma lição para Davi. Davi era para estar na onde, irmão? Quem está comigo? Davi era para estar onde? Na guerra. Foi? Não foi. Ficou na casa, bom do melhor, decidiu sair, curtir, acabou fazendo o que não devia. Quando chama Urias, o marido da mulher, Davi fala: vai para tua casa. Algumas palavras ali indicam, né, no original indica que Davi está dizendo literalmente: vai ter relação com sua mulher. Lógico, é a tentativa de Davi de dizer: não é meu filho. Ele está tentando fugir. Urias vai ensinar para Davi exatamente como ele devia ter se comportado. Por quê? Porque quando aquele homem é enviado, ele vai para casa. Vai para casa. E quando Davi questiona ele, vai falar o seguinte: como? Como que eu vou para casa? Se a arca está habitando em tenda, se os meus amigos que estão na batalha estão lá em campo aberto, está todo mundo na batalha, meu rei, eu não vou. Eu tenho responsabilidade. É um tapa na cara de Davi. Porque o homem, presta atenção no texto, esse homem, além de morrer por causa de Davi, ele leva a carta que está sentenciando a vida dele praticamente. Esse homem foi fiel até o último minuto por alguém que fugiu da sua batalha. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Muitas vezes só está de pé porque tem alguém lutando batalhas que você decidiu não lutar. 20%, 30% no máximo são dizimistas numa igreja. As portas de uma igreja para se manter, e eu não estou falando de pedindo dízimo para ninguém aqui não, mas só trazendo dados. 30% no máximo sustenta uma casa onde muitas pessoas são tratadas. Tem gente batalhando guerras, sendo fiel, indo para o campo, mantendo posicionamento, enquanto muitas vezes nós não estamos. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quando eu me afastei, há uns 15 anos atrás, tinha uma mulher que orava por mim toda madrugada. E eu falava: eu nunca mais piso numa igreja. E se eu pisar, eu nunca mais vou ser pastor na minha vida. Eu não quero saber de ser pastor. Minha esposa falava a mesma coisa. Mas enquanto eu estava lá, fugindo das minhas batalhas, tinha uma mulher que toda madrugada orava por mim. A minha sogra. Não parou de batalhar. Não desistiu de batalhar. E eu sei que teve mais gente que orou por mim. Às vezes você desistiu da sua batalha, mas tem alguns Urias que vão morrer por causa da nossa falta de posicionamento, se a gente não se posicionar. Porque é eles que estão cansados de ter que vir fazer tudo sozinho. É eles que estão cansados muitas vezes de ter que carregar tudo nas costas. Quem sabe você tem lá um marido que está fazendo tudo para salvar o teu casamento, orando, jejuando, e tem lá você levando um peso sobre o seu casamento. Tem gente batalhando por você, mas vai chegar uma hora que não aguenta. Não aguenta, irmão. Chega uma hora que as pessoas cansam. Todo mundo cansa, sim ou não? Então está na hora de a gente se posicionar, de nós nos colocarmos no campo de batalha e abençoar a nossa família, abençoar o nosso ministério, a sua casa, lutar pelos seus, vestir a armadura. E pode ficar em paz, meu irmão, porque se você se machucar no meio do caminho, tem uma hospedaria para você. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo cura os nossos corações. Só não podemos mais fugir do campo de batalha. Precisamos ir para a guerra. Tudo tem seu tempo determinado. Vai ter tempo de paz, pastor? Lógico que vai.
Não é guerra o tempo todo, é ou não é? Sim ou não? Você vai ter paz em Maceió. 10 dias de paz em Maceió, em nome de Jesus. Só 3 pessoas receberam. Você vai ter paz lá em Florianópolis, na praia dos ingleses. Mas não só isso, você vai ter paz na tua casa, irmão. Quando você voltar para o teu lar, vai ter alegria, vai ter paz, você vai ter prosperidade. Você vai olhar no seu marido para a esposa, para os filhos, e vocês vão dizer assim: isso aqui é melhor, é o melhor lugar do mundo, é o lugar de paz. Há tempo de paz, mas não despreze a guerra. Não despreze a guerra. Davi começa a perder a sua batalha quando parou de exercer a sua responsabilidade. Ele é corrigido por Natã. Davi entra num efeito colateral terrível do pecado, mas ele se reergue. Ele é o homem segundo o coração de Deus, gente. O problema de Davi era não desagradar a presença de Deus. O problema de Davi era ficar sem o Espírito Santo. Põe o Salmo 51 para mim, por favor. Põe no 8, eu acho que é o 8. Verso 9, 10. Aí ó, é o efeito Davi. Davi vai fazer uma oração. Esse salmo ele escreve durante esse episódio, na sua queda, quando Natã o corrige. Olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11: não me lances fora da tua, nem me retires o teu santo. Eu caí, eu falhei, não fui para a guerra, que nem diz o pessoal hoje, fui moleque. Mas Senhor, não me deixe fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Davi foi um dos maiores, ou se não o maior rei de Israel. Uma queda não definiu o seu futuro, uma queda não definiu a sua história. Ele se levantou e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Resumindo: 1. Não devemos desprezar as guerras que precisamos lutar. 2. Não devemos acreditar que somente os momentos de conforto são dádivas de Deus. Momentos de deserto são importantes para nossas vidas. 3. A gente não pode subir no terraço da vida e achar que a gente não pode vigiar, ou que não precisa vigiar. O tempo todo nós temos que estar vigiando os nossos corações. Se Deus decidir colocar você num terraço, num lugar alto, se mantenha fiel, se mantenha vigilante. Se Deus decidir colocar você num lugar mais alto, não esqueça que a maior força que você tem é a presença de Deus. Nada sustenta um rei no seu trono que não seja a presença de Deus. Nada sustenta um chamado que não seja a presença de Deus. Nada sustenta uma família que não seja a presença de Deus. Então, se você entrou aqui hoje perigosamente confortável, a sua oração hoje, quem sabe, é: Senhor, pode me trazer um desconforto. Eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Ah, não, mas não é tempo de descanso, é tempo de guerra. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Vai ter tempo de refrigério na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Vai ter tempo de muita paz, de muita festa. Há tempo para tudo. Mas agora é tempo de guerrear. Essa cidade não está na nossa mão ainda, irmão.
Você está vendo um monte de cadeira vazia aí. Culto de manhã, domingo, tem cadeira vazia. Não está na nossa mão essa cidade. Nós precisamos continuar batalhando até que nós possamos tomar aquilo que o Senhor nos confiou. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Não é a hora de parar de lutar. Você pode cantar isso? Você pode adorar ao Senhor com essa canção? Nós vamos dizer isso de todo o nosso coração. Estamos encerrando o nosso culto dizendo: Senhor, eu não vou parar.